paz do Senhor a todos que nos assistem. O programa Acessibilidade em Ação é uma iniciativa voltada para o acolhimento e acessibilidade de pessoas com deficiência em diferentes contextos. Existem diversas versões deste programa em diferentes instituições e setores. Por exemplo, a Universidade Federal do Ceará promove o evento Acessibilidade em Ação, buscando fortalecer ainda mais a inclusão no ambiente universitário. Já a Igreja Cristã Maranata desenvolve ações de acessibilidade para seus membros, incluindo seminários, oficinas, cursos, e o programa Acessibilidade em Ação. E, além disso, nós temos as adaptações do material da Escola Bíblica Dominical e outras ações de acolhimento dentro da igreja. E dentro deste contexto da acessibilidade, a saúde bucal também desempenha um papel fundamental. Muitas pessoas com deficiência enfrentam desafios para manter uma boa higiene bucal, seja por limitações motoras, sensoriais ou dificuldades na comunicação. Por isso, é essencial que o atendimento odontológico seja adaptado e humanizado, garantindo então que todos tenham acesso a cuidados adequados. Consultórios odontológicos podem contribuir para essa inclusão ao oferecer instalações acessíveis, equipamentos ajustáveis e profissionais capacitados em comunicação alternativa. Além disso, programas de orientação para familiares e cuidadores ajudam a garantir que a higiene bucal seja mantida de forma eficiente no dia a dia, especialmente para aqueles que necessitam de suporte adicional. A saúde bucal vai além do sorriso, ela influencia a qualidade de vida, o bem-estar e até a saúde geral do paciente. E para falar mais sobre este tema e nos trazer informações valiosas sobre saúde bucal, temos a honra de receber o Dr. João Pedro, um profissional dedicado que trabalha ativamente para tornar a odontologia mais inclusiva e acessível. Seja bem-vindo, Dr. João Pedro, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Leonice, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui neste programa, colaborando e contribuindo com informações que eu gosto bastante, que é sobre saúde bucal, principalmente para os pacientes com deficiência. Que bom, então está no programa certo, não é, João? João, fale um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre esse interesse pela odontologia, visando a parte do atendimento aos deficientes. Bom, Leonice, assim que eu me formei, eu fui atender na Unidade Básica de Saúde, o SUS, a unidade, Estratégia da Família, para ser mais exato, e ali eu fui colocado para atender os pacientes com deficiência. E me apaixonei, Foi amor à primeira vista, que bom, entregando esse atendimento humanizado, me especializei na área, fiz alguns cursos e percebi que esse é o caminho certo, O caminho que eu percorro é mais do que uma gratidão, sabe? É algo muito bom. E colaborar com a saúde bucal desses pacientes é de preencher o nosso coração. Que bom. Maravilha. João Pedro, sempre nós escolhemos umas perguntas chaves, que é aquilo que vai nortear o nosso programa, até mesmo para aqueles que estão nos assistindo, E nós preparamos umas perguntas para você. Ótimo, tá? Vamos lá. Essas perguntas, elas estão aqui. A primeira pergunta que nós preparamos, João Pedro, é: quais são os principais desafios enfrentados por pacientes com deficiência no cuidado com a saúde bucal? Fala pra gente. Bom, o primeiro desafio que nós enfrentamos de antemão é o momento desse paciente chegar ao consultório e permitir que a gente faça ali a intervenção odontológica, Eu acho que esse é o maior desafio, porque a saúde bucal do paciente com deficiência é a mesma, o tratamento é o mesmo, mas esse acometimento, essa forma de introduzir, o atendimento, o tratamento é o nosso principal X da questão. E nessa parte, até como a da área da educação, vou abrir um parênteses Claro. para falar sobre isso. Nós temos, principalmente crianças autistas, nós sabemos que os pais em casa, já preparam essa criança, falando, mostrando até desenhos em casa,
como faz com o culto, que tem aqueles folhetos que tem, olha, hoje nós vamos ao culto. Então, os pais, com certeza, e nós já fizemos um programa falando sobre rotinas, né? Que ótimo. Essas rotinas, e eu acredito que isso faça parte, né, da rotina dos pais, ali até chegar nesse consultório, né? Com certeza. E você tocou num ponto muito importante, muito bom, porque desde o primeiro momento, a ida ao consultório odontológico, a gente fala que o atendimento odontológico começa em casa. Começa de uma rotina. E esses folhetos, que são muito importantes, tem até um estudo da USP, posso até deixar disponibilizado para você depois, sim, aqui para o programa, que mostra que uma das formas do paciente com transtorno do espectro autista conseguir escovar os dentes é através de folhetos. Isso foi provado cientificamente. Então tem muitas figurinhas que vai nortear. Olha, primeiro você começa abrindo a torneira. Segundo, você coloca a quantidade de pasta na escova desse tamanho determinado, porque tem uma quantidade determinada. Terceiro, você vai escovar primeiro a M arcada, ou seja, uma parte do arco superior. Então, esse mapa, ele vai mostrar o processo de escovação e está sendo muito aceito pelos pacientes com transtorno do espectro autista. Está muito interessante, porque eles estão conseguindo escovar. Mas, claro, nada é de repente. Tudo é um processo, é um tempo. E a paciência, por parte dos pais, é algo muito importante. Então, os desafios são bastantes. Mas eu acredito que com a paciência a gente consegue levar o paciente a ter uma rotina de escovação próximo do perfeito, do ideal. Sim, que bom. Vamos então verificar uma outra questão, João, sim, sobre a pergunta: como os pais podem ajudar na manutenção da saúde bucal dos seus filhos, especialmente no caso, não é, de pacientes, sim, autistas, foi o que nós estávamos, sim, falando há pouco. Olha, eu sempre falo para os pais o seguinte, primeira coisa, paciência, falei na pergunta passada. Por quê? Muitos pais, eles chegam no consultório desse jeito, olha, doutor, meu filho, ele tá... Olha só como que chegou a esse nível de estar com a boquinha desse jeito. O tártaro, por exemplo, mas ele escova todos os dias. Quando a gente fala de odontopediatria, existe uma preconização de que crianças até os seus 6 anos de idade não conseguem escovar o dente sozinho, mesmo que você faça o hábito. Quando a gente fala do paciente com transtorno do espectro autista, eu estou falando até às vezes adolescentes, é necessário que os pais entram em ação para escovação. Né? Interessante, né? E os adolescentes gostam de ter sua vida independente. Imagina como deve ser. Eu, assim, já faz algum tempo, né? Que agora eu tenho os meus netinhos, mas na época dos meus filhos, eles tinham essa responsabilidade de escovar os dentes. Eu estava ali sempre observando, mas eles têm essa questão da independência, né? De que eu posso, eu faço sozinho, mas tem que estar ali acompanhando, né? Está acompanhando. Por que acontece? A gente fala que 6 meses é o tempo ideal de escovação, de ir ao dentista fazer as manutenções da limpeza. Porém, no paciente autista é 1 em 1 mês, em muitos casos, porque o paciente ele vai ter uma aversão ao gosto da pasta, é um problema de muitos pacientes. Muitos pais relatam, olha, o gosto da pasta dá ânsia de vômito, né? Eles não vão querer escovar mais de uma vez no dia quando escovam, então isso vira uma dificuldade em casa. Porque... Isso para as crianças autistas. Para as crianças autistas, né? Vira uma dificuldade em casa. Então, vai acumular bastante a questão do tártaro, da cárie. E olha, nós temos um estudo que saiu em 2018, olha, nós já estamos em 2025. Em 2018, mais de 69,7% das crianças autistas têm doença periodontal. O que é isso? Doença da gengiva. O tártaro começa pelo tártaro, que é o cálculo dental. E 60% das doenças autistas têm cárie. Nossas águas já são fluoretadas. Isso é um benefício muito grande. Mas mesmo assim, por conta de não ter o fluxo de escovação correta, fio dental, a alimentação, essas crianças passam a ter mais cárie. Então, a ida ao consultório odontológico, ela não pode ser uma ida 6 em 6 meses,
4 em 4, muitas vezes é até 15 em 15. Eu tenho um paciente que é 15 em 15 dias no dentista. Mesmo que não seja observado, conforme você falou, né, que tem pais que já levam as crianças ali apresentando Sim. tarde, mesmo que não seja observado que não nada, seja. que é para manter Essa manutenção. rotina, né, que a Uhum. gente chama, que é muito característico da assistência, né, à criança É. autista. Pois é, porque nós precisamos ter esse cuidado, Leonice, porque é imprevisível. A gente não pode deixar acontecer. É melhor ela vir sempre ao consultório, tá sempre com o dentista avaliando, para evitar qualquer problema. Porque se houver algum problema, o tratamento pode ser algo mais estressante. E a gente não quer deixar chegar a esse nível. Por exemplo, canal, né? O canal, você já teve aí, sabe como é que dói? Imagina o canal, a dor de canal numa criança que tem o transtorno do espectro autista. Dependendo do nível de suporte. Sim, depende do nível. Exatamente. Se o nível de suporte for maior, esse tratamento vai ser mais complicado ainda e vai trazer mais trauma, pode trazer até mais estresse para essa criança, o que a gente não quer. Então, essas idas em menos tempo, muitas vezes, vão salvar, vão ajudar quase que 100%. Muito bom. E agora vamos um outro assunto que fala sobre quais são as melhores estratégias para tornar o atendimento odontológico mais acessível e confortável para pacientes com deficiência. Aqui, inclusive, tem uma imagem muito interessante ali, o dentista, olha quantas gamas coisas, de né? brinquedos ali. Brinquedos. E, na verdade, é isso mesmo, né? Hoje em dia nós temos brinquedos, vou permanecer nos pacientes autistas nesse momento. Nós temos muitos brinquedos que são desenvolvidos, já foram desenvolvidos até, que prende a atenção desses pacientes, né? E isso é muito legal, porque o dentista ele lança a mão desses artifícios para poder fazer aquele momento o mais lúdico possível. Então, mas não necessariamente os brinquedos em si é algo que vai definir o atendimento. Isso vem desde lá no início, quando a criança entra na sala. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos pacientes autistas, geralmente, ele chega no consultório, ele não gosta de mudanças, né? Ele não gosta de mudanças. Não. Então ele vai chegar no consultório, geralmente a primeira vez, e muitas vezes a primeira vez é com 10 anos, sendo que deveria ser com 3 ou até menos, tá? Então ele vai se sentir assim, num lugar... Um ambiente estranho. Estranho. Vai ver aquele monte de equipamento que assusta. Então ele precisa se adaptar no local. Eu sempre conto que tem um paciente que eu atendi que demorou 5 consultas para ele poder sentar na cadeira odontológica. Mas quando sentou, pronto, ele já permitiu a intervenção odontológica. Então, essa paciência também do profissional é muito importante. Então, tem os brinquedos, que é muito importante, cor de parede, geralmente eles têm uma predileção maior para azul, para vermelho, depende muito do paciente, né? É interessante que você está falando uma situação que também na educação a gente verifica essa parte. Você faz uma conversa, ou seja, com os pais antes, né, desse atendimento. O que o seu filho mais gosta? Isso, você falou aí da parede, da cor, né? Já prepara o espaço para o paciente chegar sem ficar confortável. Agora tem uma questão importante. Eu já pude observar alguns profissionais que até não conseguiram se adaptar no atendimento. Geralmente chega a criança no consultório, a gente fica tão eufórico para poder ela se sentir bem, que a gente vai empurrando tudo. Toma esse brinquedinho. Então, né? Senta aqui, fica ali. Mas na verdade, a maior dica que eu posso dar para vocês, e também com base científica, é a criança, você precisa falar de uma forma indireta. Então, você vai mostrar, olha esse espacinho aqui, olha esse brinquedo aqui, e deixa. Ele vai rodar o consultório, ele vai tocar. Muitas deles vão usar a sua mão para encostar em objetos que ela querem pegar, né? É muito normal. E indiretamente, ela vai se adaptar. Então, quando o paciente chega no consultório com a família, geralmente eu deixo eles no consultório, criança lá rodando o consultório, e eu vou conversar normalmente com os pais. Já tiro tudo que é de risco dele quebrar, ou de se machucar, e ele vai se identificando, vai se adaptando. E vai ter um dia que ele vai entrar, ele vai desejar ser atendido, porque virou algo muito legal, muito, muito interessante. E a gente precisa, papai e mamãe dentro de casa, evitar, olha, se você ficar assim, eu vou te levar no dentista para dar aquela agulhadinha. Isso é normal, isso acontece muito. Até mesmo uma criança que não tenha nenhuma deficiência fica assustada, né? Nenhuma.
E acontece, e assim, infelizmente acontece. Então esses cuidados, desde casa, é a chave do sucesso do atendimento odontológico, atendimento médico e tudo. A criança precisa da saúde, basicamente em um curto período de tempo. Então vamos para uma outra questão que é a pergunta seguinte: existem tratamentos específicos ou adaptações do consultório odontológico para atender melhor pacientes? Aqui no caso, né, dessa pergunta nós colocamos o síndrome de Down ou, né, outras deficiências. Claro, tem sim. Hoje em dia, a maior preocupação dos pais é justamente com relação a se meu filho vai sentir dor. Chegou no consultório, vai ter que segurar, vai ter que amarrar. Então, olha, hoje nós já temos o que a gente chama de sedação consciente. A sedação consciente, ela pode ser via óxido nitroso ou intravascular, tá? Então, geralmente o dentista especialista ou muitas vezes o médico anestesiologista acompanha o tratamento dessas crianças no consultório, que vai fazer ela diminuir a ansiedade, ficar calma e tranquila. Como também todas essas dicas que eu falei de vocês adaptar o consultório no sentido de cor, na paciência com relação ao tempo, de consultas que forem necessárias para que ele sente na cadeira, às vezes você não vai precisar. Mas claro, né? Depende muito do nível de suporte para o paciente autista, depende muito da complexidade que é o comportamento do paciente com síndrome de Down. Geralmente os pacientes com síndrome de Down são pacientes muito queridos. Eles choram, eles choram. Emotivo. Pois é, vão chorar muito, vão falar não quero, mas você precisa ter um jogo de cintura ali para poder fazer ele sentar na cadeira. E às vezes você pode usar a mãe como exemplo. Senta aqui, mamãe, na cadeira. Olha só como é que eu vou fazer aqui com ela. Você fica observando, hein? Vamos ver se você vai ter coragem. Então, isso tudo faz parte de um atendimento que vai ter um resultado muito positivo. Então, além das partes físicas que a gente pode adaptar, nós temos as partes que você pode usar, a conversa, a alegria, a equipe envolvida, e vai dar certo. Vai dar certo. Vamos então, estou observando que você trouxe aí os materiais. Você trouxe aqui para demonstrar muitas coisas legais para vocês. Vamos então concluir as perguntas, aí depois, porque eu estou ansiosa para saber como que você vai apresentar aí para a gente esse material aí. Então vamos lá. A próxima pergunta é a seguinte, João Pedro: como identificar sinais de dor ou desconforto bucal em pacientes que têm dificuldade na comunicação? Aquelas crianças, né, que não sabem falar: mamãe, estou com dor de dente, mamãe, eu não estou conseguindo mastigar. Simplesmente elas como identificar isso? Muito bom essa pergunta, porque nós temos muitos pacientes, Leonice, que chegam depois de muito tempo ao consultório e a mamãe não conseguiu perceber. Mas a primeira delas é o choro. O choro é o típico primeiro, né? Ele vai chorar muito, ele vai ficar muito incomodado, porque às vezes está doendo mesmo, tá? A segunda coisa que a gente pode observar é a criança não se alimentar, tá? A não alimentação pode estar ligado aqui a várias outras sinais de dor em várias partes do corpo. Mas na boca é um sinal muito forte também. Porque como é que ela vai mastigar? Como é que ela vai, né, morder ali se tá doendo o dentinho? Então, às vezes ali a mamãe e o papai tá vendo, a criança não quer comer, pensa, não tá sem fome. Na realidade, a criança tá com fome, mas não consegue comer. Aí dá uma desnutrição, começa a ficar com febre, tá? E temos também um terceiro detalhe que é importante. A criança começa a bater, a se bater, geralmente em alguma parte ou alguma região. Então, por exemplo, se é uma parte mais superior, ela vai começar a dar uns tapinhas assim na face, às vezes até muito forte, porque se estiver doendo muito, ela vai começar a se machucar. Mas é uma forma dela dizer a região. Nós tivemos um caso de um paciente, olha que interessante, de uma paciente que estava com muita dor na região da mandíbula. Só que a mãe achava que ela estava com dor de ouvido, porque no molarzinho aqui atrás, então ela batia próximo à região do ouvido. E a mãe já tinha levado no médico e nada de identificar, não era otite, não era nada. Quando resolveu levar no dentista, abriu a boquinha, um canal, dente todo destruído lá atrás. E
coitada da mãe se sente mal, né? Então, a inspeção bucal é muito importante, mãe. Se não deixar, na hora de dormir, você vai lá, abre a boquinha, dá uma olhadinha. Se tiver algo muito assim, meu Deus, que buraco é esse no dente? Que cor é essa? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas como vocês vão fazer isso. Bom, vamos então para a sexta e última pergunta que nós preparamos, João Pedro. O que você recomenda para profissionais que desejam aprimorar a humanização no atendimento odontológico para pessoas com deficiência? Muito bom. Bom, a primeira coisa é ter paciência. A segunda coisa é se colocar no lugar dos pais. A gente não tem noção, muitas vezes, do que os pais passam, do que os pais sofrem em não conseguir, muitas vezes, entregar, né, e dar para essas pessoas com deficiência algo que seja confortável. A pessoa muitas vezes não fala, não consegue demonstrar reação, mas a gente tem que se colocar no lugar dos pais e entender, principalmente com a paciência, o que a gente pode fazer para ajudar. Então, estudar sempre, correr atrás, atender bastante pessoas que têm deficiência, para você começar a entender que os sinais vão ser sempre os mesmos. E você já vai de olho e falar, opa, esse paciente aqui é o problema X. Problema Y. Se repetem, né? Se repete. Então, essa humanização, sentir a dor do outro é muito importante. Eu acho que quando a gente sente a dor do outro, da família, e busca tentar ajudar, por mais que a família às vezes está estressada já. Por isso que eu digo a paciência. Às vezes a família chega assim estressada. Não, doutor, não é isso, nem isso. Olha, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para resolver. Nós vamos fazer o melhor atendimento para o seu filho, para sua filha. Fica comigo, vamos com calma que nós vamos conseguir resolver. Então, essa humanização, essa paciência, eu acho que é a chave principal. Que bom. Muito bom esses esclarecimentos, né, doutor? Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para esses objetos aí que você trouxe aí. Explica pra gente. Vou explicar para vocês. Vou focar aqui no nosso dentinho pronto. Agora vocês estão conseguindo ver. Eu trouxe aqui uma coisa que todo mundo gosta, né? Desses instrumentais aqui, mas que são muito importantes. Nós temos aqui um manequim que vai mostrar, né, uma boquinha. Eu quero explicar para vocês como que a gente observa na hora do consultório se o paciente tem algum problema gengival. O que é isso? Eu vou até virar aqui para vocês olharem. Nós temos duas glândulas que ficam aqui embaixo, na região, que quando tem um restinho de comida e quando bate essa saliva que sai dessas glândulas salivares, endurece. É uma reação química que forma, né, aí o famoso tártaro. Cristaliza, né? Cristaliza. E isso machuca a gengiva na região, ocasionando sangramentos e podendo chegar até ao osso. Se chega ao osso, periodontite, cai o dente. Fica aquele dente molinho, sabe? Isso acontece até com pacientes, se não tiver um cuidado, pacientes novos, de 20, de 30 anos. Então, quando a gente chega aqui e olha, essa região de trás está cheia de tártaro. As regiões estão tão cheias de tártaro que às vezes quando tira, a mãe fala, nossa, você tirou um dente? Porque acumula bastante ali. Entendi. Já perceberam isso? Então, regiões muito críticas que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Então, essas regiões posteriores dos dentes, as regiões finais aqui. Cárie, nem sempre é manchinha preta, tá? Mas muitas vezes vai ser também. Só o dentista vai conseguir diagnosticar isso. Então, quando você for fazer a inspeção bucal, abrir a boquinha do seu filho, da sua filha, olha sempre as regiões aqui de cima, que são regiões aqui das cúspides dos dentes. Ó, essas regiões das cúspides acumulam muito alimento. E quando chega nessa região, se você não escovar bem, vai sair, vai ficar ali e vai acometer a cárie. Uma boa dica que eu posso dar para vocês é usar a escova elétrica. A escova elétrica ela foi desenvolvida para pacientes com deficiência, originalmente. E vai conseguir conduzir uma região que às vezes você não consegue e muitas vezes o paciente não vai conseguir. Então é muito bom você lançar mão desse produto. Então eu trouxe o manequim para mostrar mais essa região aqui. E também eu trouxe aqui uma escova Robson, que a gente chama. Escova Robson é o que a gente usa para fazer a famosa limpezinha. Vou mostrar aqui para vocês. Os pais podem ter em casa para os filhos ou somente esse aqui no consultório? O odontológico. Sim. Mas isso aqui vai girar numa velocidade tão forte
que muitos pacientes criam uma gastura que chega, pula da cadeira, mas não dói. É só questão de sensação mesmo. Só que nós conseguimos, a odontologia sempre evoluindo, conseguiu lançar um que é um sucesso com os pacientes deficientes, que é esse aqui, ó. Ele imita até um bonequinho fofinho, olha. Parece aqueles bonequinhos de dinossauro. Parece um dinossaurozinho, que é a mesma função, só que aqui a gente consegue brincar com o paciente, a gente consegue fazer ser mais leve uma coisa que poderia ser muito prejudicado. Então, ó, vou aproximar aqui para vocês de novo. Nós temos uma escovinha um pouquinho sem graça, né? Mas uma com graça. Então, quando a gente fez aquela pergunta do que o dentista pode fazer para melhorar, nós temos isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma coisa que faz o mesmo efeito. Faz o mesmo efeito Só e com alegria. Mudou o visual, né? Mudou o visual. Criança. Então eu trouxe essa curiosidade Sim. aqui para vocês verem Bom, que é né? possível. Tem Muito como. bom, isso mesmo. Que maravilha esse Pois é. trabalho. Né? Que Deus abençoe cada dia mais, né? Prospere nesse trabalho aí que nós sabemos que não é fácil. Não é fácil. Tanto para os pais que Sim. lidam com essas crianças, quanto os profissionais também, né? Quando buscam ajuda, né? Pois é. E essas informações que você passou aí, muito bom para os pais que precisam dessas informações. Com certeza. Doutor João Pedro, eu quero agradecer, viu, a sua presença aqui e essas informações. Brevemente, em outra oportunidade, estaremos aqui novamente para dar continuidade, né, a um assunto tão importante que é a saúde bucal. Deixe uma mensagem para os pais, para as famílias. Então, Leonice, a mensagem que eu quero deixar é a seguinte. Você, papai e mamãe, quero que você saiba que a saúde começa pela boca. Às vezes seu filho não vai conseguir demonstrar que está com dor, que está acontecendo alguma coisa ali na região bucal. Então, por isso é muito importante que você vá sempre ao seu dentista, ao dentista responsável por esses atendimentos especiais, atendimentos, né, do deficiente, que vai saber identificar, vai saber corrigir, vai saber cuidar, para que todo mundo fique feliz. Tá bom? Então essa é a minha mensagem que eu quero deixar aqui para todos vocês. Obrigada, doutor. Um prazer, né, tê-lo Igualmente. aqui conosco. E assim nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje, mas a conversa sobre acessibilidade e saúde bucal continua. É fundamental que todos, independentemente de suas condições, tenham acesso a um atendimento odontológico humanizado, de qualidade. A inclusão começa com pequenas atitudes que fazem grande diferença no dia a dia. Agradecemos, mais uma vez ao Dr. João por compartilhar conhecimentos tão importantes e a todos vocês que nos acompanharam. Esperamos que este programa tenha sido esclarecedor e motivador. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Cuidem da saúde bucal e continuem promovendo a acessibilidade no dia a dia. A paz do Senhor a todos.